Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, retomando aqui os vídeos, né? Nós estávamos falando de 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, né? Que fala a respeito de quem não vai herdar o reino de Deus. Nós falamos, né, dessa lista que está lá no versículo de número 10, sobre os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, fornicadores, idólatras e adúlteros, né? Agora a gente vai falar sobre os efeminados e os sodomitas. Pessoal, assim, não é por acaso que estão colocados nessa lista efeminados e sodomitas. Por quê? Muitas pessoas acham que efeminados e sodomitas são o mesmo tipo de pessoa. E não é, tá? Sodomita é um assunto que dá pra gente falar mais rapidamente, né? Se você for lá ler em Gênesis, no capítulo 18 e 19, né, você vai ouvir a história de Sodoma e Gomorra, como Deus destruiu aquelas duas cidades, né? E o que fica evidente ali em Sodoma e Gomorra, né, é como um dos motivos de ter sido destruído, né, a cidade, que né, até o nome que é usado para essas pessoas é aquilo que ficou mais evidente na ira de Deus contra aquela cidade, o fato da homossexualidade. Mas isso não é falado em momento algum. É sim, pessoal, é falado. Quando aqueles dois anjos chegam à casa de Ló, né, ele recebe esses dois anjos, né, e os homens daquela cidade se juntam, né, para poder sodomizar, né, ou abusar sexualmente daqueles homens. Mas como é que você sabe que era isso? Simples. Quando Ló vai até a porta falar com esses homens, ele fala assim: cara, esses caras estão debaixo da minha casa para ter proteção, eu peço para vocês que não façam mal a eles, tal, por isso que eles vieram até a mim, tal. Eu tenho 2 filhas virgens, faz com elas o que vocês quiserem. Se não fosse para algo sexual, o que eles queriam, aqueles homens, né, aqueles homens que na verdade eram anjos que foram enviados, né, se não fosse para algo sexual, por que Ló ofereciam 2 filhas e ainda afirmaria que essas filhas são virgens, para vocês fazerem o que quiser com elas? Dá para entender? Então, e você vê também nessa passagem que eles não querem as mulheres virgens, eles querem os 2 homens, ou seja, eles já estavam a um ponto que não importava mais mulher para eles queriam homens para se deitar com homens. Então, quando a gente fala de sodomitas, pessoas, né, homens que se deitam com outros homens. Nesse caso, né, a gente vê ali claramente que se trata de homossexuais. Mas efeminados também são homens que são afeminados, né? Homossexuais são afeminados? Nem sempre, pessoal. Tem muito homossexual, né, que se enquadram sim nesse perfil de sodomita, mas não de efeminado. Por quê? Porque tem homossexual que, se ele não falar para você que ele é homossexual, você não vai saber. Então, a gente não pode colocar as duas coisas como sendo a mesma coisa. Na maioria das vezes, o homossexual ele tende a ser mais afeminado, mas não é todo o caso.
Tem um homossexual, por exemplo, que transforma o corpo dele num corpo feminino. E aí ele entra nas duas situações. Ele tanto é efeminado como, né, ele é sodomita. Porém, quando você pensa em efeminado, não propriamente dita, você vai pensar no sodomita. Entende ou não? Porque tem homens, por exemplo, que são casados, têm família e procuram garotos de programa para se sodomizar. Muitas vezes esses homens não demonstram ser homossexuais ou efeminados, né? Então, não é a mesma coisa. Então, o que seria? Agora a gente vai entrar num assunto mais complexo, porque efeminado é mais difícil de você entender, tá? Do que propriamente dita você entenderia os sodomitas. Porque os sodomitas é simples, homossexualismo, né? Seja homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, né? Que são práticas que a Bíblia condena. E infelizmente, pessoal, o assunto é polêmico, tá? E eu não estou aqui para dizer como você deve ou não deve viver a sua vida. Eu estou aqui para dizer o entendimento bíblico. Eu estou aqui para dizer de uma mentalidade bíblica, tá bom? Então não venham querer me criticar ou qualquer coisa ou dizer que é isso, que é aquilo, que você é homofóbico, né? Que o pessoal fala hoje em dia, ou isso ou aquilo. Não, eu estou trazendo à luz, né, o entendimento bíblico. Esse canal é feito para que as pessoas saiam da mentalidade do mundo e tragam a mentalidade bíblica. Se você não quer ter uma mentalidade bíblica, você está convidado a se retirar do canal. Por quê? Porque não é para você, tá bom? Agora, se você está disposto a entender a diferença de você ter um pensamento mundano, né, e um pensamento bíblico, aí você é muito bem-vindo. Voltando ao assunto, quando eu falo mentalidade bíblica, não estou falando mentalidade religiosa, tá? Por quê? Porque a mentalidade religiosa também é uma mentalidade mundana. Vocês queiram ou não, são mentalidades de homens que dobraram a Bíblia à sua própria consciência, à sua própria vontade, aquilo que se encaixava melhor para eles, e criaram suas doutrinas e colocaram pessoas debaixo dessa regra. Essa é a realidade. Querendo admitir ou não, é essa a verdade. A mentalidade bíblica não tem a ver com religião, tá bom? Então, a mentalidade bíblica, ela vai além da religião e nós precisamos saber disso, tá? Então, voltando aos efeminados. Os efeminados, eles têm vários grupos de pessoas que se enquadram nesse quesito de efeminados, tá bom? Então vamos começar por aquilo que é mais evidente. Homossexuais, eles são efeminados na grande maioria. Não é como posso dizer, não são todos, não é 100%, tá? Mas vamos dizer aí que 75, 80% são efeminados. Por quê? Porque eles têm trejeitos femininos, eles se comparam com mulheres, eles têm afeição por homens, né, que são coisas femininas. Quem tem afeição por homem, naturalmente, é a mulher, certo? Então, se um homem tem afeição por outro homem, ele sim é efeminado. Se o homem ele tem, né, trejeitos femininos, pinta a unha, faz sobrancelha, se veste como mulher, se ele tem corpo, ele faz o seu corpo parecer com o corpo de mulher. Outros fazem até cirurgia, tirando o seu órgão genital para fazer parecer com um órgão feminino, né? Embora hoje, né, sejam
protegidos aí por essa cultura woke, né? Perante Deus, eles são efeminados e na grande maioria também sodomitas, tá? Agora também existe outros tipos de efeminados. E agora vem a parte difícil de entender. Por exemplo, tem homens que eles não têm atitude masculina. Ele é um cara que, por algum motivo, né, ele se deixa dominar pelo feminino, né? As mulheres falam, ele obedece, ele acata, ele se submete. Um homem que se submete à mulher, ele é efeminado. Por exemplo, eu tenho minha mãe, certo? E a minha mãe fala comigo, eu vou respeitar, eu vou ouvir, vou pensar, mas eu não vou me submeter. Por quê? Porque ela é minha mãe, eu devo respeito, mas não submissão. Mas os filhos devem respeitar o pai e a mãe. Sim, a Bíblia fala isso, que os filhos devem honrar os pais, o pai e a mãe, no caso, né? Mas assim, honrar e obedecer, certo? Por exemplo, eu, homem, quando criança, adolescente, eu honro e obedeço meus pais, eu honro e obedeço minha mãe, certo? Quando eu sou homem adulto e tenho a minha própria vida, eu ouço e respeito minha mãe. E se eu perceber que o conselho ou a fala dela agrega algo para mim, eu absorvo. Se eu percebo que tem algo que eu posso não absorver, eu não absorvo. Se eu percebo que a fala da minha mãe pode atrapalhar a minha vida, por exemplo, conjugal ou, por exemplo, espiritual, eu ignoro, tá? Você vê isso quando, por exemplo, lá nas bodas de Caná, né, Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho. Ele fala, o que tem a ver com isso, mulher? Entende? Ele foi desrespeitoso? Não, de maneira alguma, né? Mesmo ele sabendo que não tinha a ver com ele e que não era o tempo dele, né, ele pensou e obedeceu à mãe, não se submeteu, ele respeitou. Muitas das vezes você obedecer é respeitar, se submeter é diferente. Se submeter é mesmo não concordar, né? Mesmo quando você não concorda, você acata, né? Por exemplo, o seu pai falar com você, né, você às vezes não concorda com o que ele está falando, né, mas você acata. Por quê? Porque ele é a sua liderança. A partir do momento que você é um homem feito, tem a sua vida fora da casa dos seus pais, você vai ouvir e não necessariamente você vai acatar. Você pode obedecer, você pode respeitar e você pode até trazer para a sua vida coisas boas. As coisas as quais você julga não ser boa, você não tem necessidade de acatar. Mas quando o homem se submete, né, à mulher, por exemplo, o homem está em casa no fim de semana, o homem trabalha de segunda a sexta. Aí quando chega no sábado, na sexta-feira ele combina, na quinta, na quarta, na quinta, na sexta, ele está conversando com os amigos ali, vamos fazer isso, vamos jogar um futebol, vamos jogar um futebol. Aí ele marca direitinho o futebol, aí quando chega no sábado, né, ele chega e fala para a mulher, olha, eu estou indo jogar futebol. A mulher, não, você não vai porque eu preciso ir na cabeleireira, eu preciso não sei o que, só que é o seguinte... A mulher teve a semana inteira para falar para o cara que ela precisava ir na cabeleireira, que ela precisava ir não sei na onde, no mercado, seja lá o que for.
Ela quer falar em cima da hora, como se o homem estivesse embaixo dela e estivesse pronto a responder a qualquer ordem. Aí o cara vai lá e simplesmente cancela o futebol e vai com a mulher no mercado. Na minha casa funciona diferente. Na minha casa, minha esposa, ela é muito programada. Então, ela me fala muito tempo antes. Ela começa um mês antes, ela diz, dia tal do mês que vem eu tenho que ir fazer isso, né? E aí na outra semana ela falou, não esquece que eu te falei tal dia, não marca nada, que eu vou precisar de você. Na semana ela vai falando até chegar o dia e aí eu vou com ela. Por quê? Porque foi algo que ela já estava me preparando há meses e eu estou falando para ela que vou. Agora, se eu já tiver algo marcado e ela em cima da hora querer mudar os meus planos, sinto muito, ela não vai mudar os meus planos. Entende? Por quê? Porque eu não me submeto à minha esposa. É ao contrário, ela se submete a mim. Então, como alguém que é subalterno, alguém que está abaixo na hierarquia, ela tem que preparar o caminho para alcançar os seus objetivos, porque a palavra final é minha. E se você não segue esse princípio, você está se submetendo à sua mulher ou a mulheres, né? Você é efeminado, você não tem postura de homem, né? Se você é um cara que é sustentado por mulheres, porque você não tem capacidade de trabalhar, de sair, ganhar o seu sustento e sustentar a sua casa, você precisa mudar isso, porque isso é uma característica efeminada. Homens que não têm... O homem foi feito, aliás, para ter um psicológico pronto para aguentar a pressão. A mulher não. O homem, ele é pronto para enfrentar o mundo lá fora. A mulher, ela é feita para o lar. Mas hoje os direitos são iguais. Gente, Deus não mudou, já falei. Deus não mudou. Deus não vai transformar o mal em bem e o bem em mal, só porque nós queremos. O que Deus fez é perfeito. E o propósito de cada um que Deus deu é perfeito. E se alguém se julga melhor do que Deus, você está em rebelião. E rebelião e feitiçaria são a mesma coisa. Então você é feiticeiro e você não vai herdar o reino de Deus. Tá bom? Então, mentalidade bíblica. Mentalidade bíblica. Tá bom? Por exemplo, homens que se depilam. Homens que raspam a barba. Quem tem o rosto liso é mulher. Quem tem o corpo sem pelo, praticamente sem pelo, é mulher. Se você está fazendo isso, você está se efeminando. Mas é porque eu faço academia. Mas porque o médico falou que... Meus irmãos, Deus fez a barba para você usar. A Bíblia fala de barba, por exemplo, se eu não me engano é em Levíticos 19, fala da barba, né? Fala que é proibido para o povo de Deus raspar a barba. Está entendendo? Você está fazendo a barba por quê? Você está raspando a sua barba por quê? Eu sirvo a Deus. Você serve a que Deus? Porque você vai nas denominações cristãs hoje em dia, né? E você não vê é raro você ver um pastor, um obreiro ou alguém com barba. E se você faz parte dessa denominação e tem barba, eles vão fazer piadinha de você para querer te menosprezar. Mas eles estão se efeminando e querem que você seja igual. Não se torne um efeminado. Não entre nesse jogo. Tanto é que você pode ver que dentro das igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, né,
A Igreja Católica não, porque a Igreja Católica ela é patriarcal, de certa forma quem manda lá são os padres, né? As freiras têm um papel, mas elas não são superiores aos padres, né? Mas nas igrejas evangélicas, né, se você for ver, o cara é obreiro, ungido obreiro, né? Vai ter uma mulher que nunca foi ungida a nada, mas que ela é a irmãzinha que está à frente do grupo de oração da igreja, que é simplesmente abrir a igreja e orar. Se essa irmã fala, o obreiro que é ungido, para ser obreiro, tem que abaixar a cabeça. As igrejas estão efeminando os homens. Não entre nesse jogo de ser efeminado, porque os efeminados não herdarão o reino. Se você for em 1 Samuel 13, 1 Samuel 10, se eu não me engano, é 10 isso. 1 Samuel 10, você vai ver ali a passagem dos homens de Davi, que foram até o rei e tal, ao pedido de Davi, o rei, para envergonhar eles, raspa a barba e cortam os vestidos, né? E quando Davi fica sabendo, Davi manda levar roupas novas e fazer tenda fora da cidade para eles, porque eles não podiam entrar na cidade onde estava o templo. O templo estava dentro da cidade, eles não podiam entrar na cidade, porque o templo estava lá, sem barba. Eles tiveram que esperar as barbas crescer para poder entrar na cidade, porque eles não podiam chegar perto do templo. Eles não podiam passar dentro da cidade onde tinha o templo de Deus, sem barba. E você aí, todo culto, sem barba, dizendo que está na presença de Deus, será? E se estiver, será que Deus está se agradando da sua postura? Efeminados são homens que não conseguem liderar a sua casa. Efeminados são homens que pedem permissão para a esposa, como se ela fosse o cabeça. Efeminados, né, são homens que têm atitudes femininas, homem muito sentimental, tudo chora. Para com isso, seja homem, sustente. Você é racional. Sentimento é coisa do diabo. Para pensar, onde você viu na Bíblia a palavra sentimento? Onde você viu na Bíblia a palavra sentimento? Não existe. Mas é que a gente sente. Sente. Deixa eu te explicar uma coisa. Medo é um sentimento? Para muita gente mas não é. A Bíblia fala que medo é um espírito. E ela fala que Deus não nos deu esse espírito. Mas Deus nos deu espírito de ousadia e não de medo. Então medo não é um sentimento. Você não sente medo. Você é tomado pelo medo. Assim também é paixão. Assim também é ira. Assim também... Pode ver. Uma pessoa apaixonada, ela se perde totalmente. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Quando ela vai ver, ela já fez merda. Não se dobre a sentimento, seja racional. O vosso Deus é racional. O vosso Deus, ele não se dobra por sentimentalismo, por mudança de variação de qualquer coisa que seja. Então, o homem sentimental é coisa do diabo. O homem tem que ser romântico, minha querida. Você está procurando um efeminado. E o efeminado nem sempre vai te oferecer o que Deus tem para você. Então tome cuidado. Homem tem que ter postura de homem. Homem tem que se vestir como um homem. Homem tem que ter barba. Homem tem que ter pelo. Tá vendo? Pelo. Mas é nojento. Meu irmão, toma um banho. Passa um perfume, um desodorante. Dá uma parada. Entendeu? Estou falando para você ser relaxado. Estou falando para você não se depilar.
Eu estou falando para você que você não deve ser frouxo, você tem que ter postura. Davi, que era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala que ele era sisudo em palavras, ou seja, ele tinha uma atitude com as palavras, ele não voltava atrás da sua palavra. Quantos homens aí que têm filhos, falam uma coisa, o filho insiste, ele muda. Peraí, quem manda na sua casa? Quem é o cabeça da sua casa? Toma uma postura de homem, para de ser efeminado. Seja homem, tenha postura de homem, falou não é não. Por mais que depois você perceba que estava errado, você já falou não e é não. Não volte atrás da sua palavra. Homem que promete e não cumpre é efeminado. Acho que já deu para vocês entender. Hoje nós não temos mais homens, né, que pensam como homem, que agem como homem, que têm atitude e postura de homem. Então, meus irmãos, tomem cuidado, que os efeminados não vão herdar o reino de Deus. Beleza, pessoal? O vídeo já ficou muito longo, né? Então vamos parar por aqui. Mas nós vamos continuar, né, na lista ali dos que não vão herdar o reino de Deus. Capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6, né, de 1 Coríntios, versículos 9 e 10. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aí, mas mais vídeos virão.